Poderia recordar e dizer que o suicídio é um dos crimes mais hediondos que o indivíduo comete. Ao cometê-lo, ele pensa apenas em si. Ele é um egoísta. Não se recorda da família, daqueles que o amam. E o suicida não interrompe a vida. Ele interrompe a vilegiatura carnal, a indumentária orgânica, mas ele continua a viver. Ele que desejava fugir de um problema vai defrontá-lo mais agravado, com as sensações mórbidas e terrificantes da morte. No caso em tela, eu era jovem, mais ou menos, na década de 1950, e vi no periódico local em Salvador o suicídio de um operário. Ele havia sido despedido e, amargurado por ter uma família a sustentar, atirou-se aos trilhos do trem da antiga leste brasileiro. O repórter, muito bom na arte de escrever, apresentou o drama com um grande impacto que me impressionou. Eu memorizei o nome do indivíduo e a partir dali eu comecei a orar por ele, porque na minha condição de espírita eu sei que a oração é um bálsamo, é uma ponte entre a criatura e o Criador. Ela também luariza aqueles a quem dirigimos o nosso pensamento. Hoje, cientificamente, sabe-se que a oração tem um efeito salutar na problemática das enfermidades. E aqueles pacientes por quem se ora beneficiam-se. E quando se ora por eles e eles também oram, o benefício é muito maior. Orei por anos a fio sem dar-me conta. Em 1962, eu experimentei uma grande provação. E nesse período eu senti uma grande amargura. A dor moral era-me muito grande. Não tendo o hábito de queixar-me, ou de reclamar, ou de comentar, eu silenciei o meu próprio drama. E numa noite inolvidável, que eu me encontrava muito abatido, com dor de cabeça, eu fui tomado de uma emoção muito grande pela madrugada, na mansão do caminho onde resido, e comovi-me até as lágrimas. Estava numa varanda, olhando a madrugada estrelada, e as lágrimas desciam em abundância. Foi a primeira vez que eu chorei durante aquele affaire, aquele caso desagradável. Quando chorando, eu senti que alguém me tocava e escutei uma voz angustiada dizer: "Por que choras?" Eu voltei-me e deparei-me com um espírito que não me era familiar. Para mim, se tratava de alguém que veio em meu socorro. E, de fato, eu perguntei: "Mas, meu irmão, eu estou chorando porque estou sofrendo. São muitos problemas, muitas incompreensões. Eu estou passando por um teste muito difícil. Sinto uma grande solidão, uma dor muito grande." Então ele me falou com os olhos nublados de lágrimas: "E se eu te pedir para que não chores?" Eu disse: "Mas eu tenho o direito de chorar." Ele disse: "Não tens. Tu tens o dever de consolar-nos a nós outros que somos os desgraçados." A palavra soou-me muito pesada e eu comecei a reagir. "Não me conheces?" Eu digo: "Lamento, mas eu não me lembro. Eu sou o suicida do trem." Então voltou-me à mente a memória daquela página que eu havia lido há um decênio antes. E eu ainda continuava orando por ele, como se fosse um advogado da fraternidade. E ele contou-me: "Tu não imaginas o que é ser o suicida." E narrou-me de uma forma muito pungente e trágica o que ele experimentou. Atirando-se às rodas do trem, ele percebeu passar a máquina terrível esmagando-lhe os ossos sem o matar. Só que não foi uma vez única. A cada momento ele dizia: "Eu vi aquele olho terrível que era a lâmpada que tem na frente da locomotiva. Aquele ser demoníaco avançava e destruía-me sem matar, ininterruptamente por uma eternidade." A eternidade para ele era o tempo que durou, desde a primeira sensação até aquela. Então um dia eu escutei alguém pronunciar o meu nome, com ternura. Eu ouvi chamar-me, e então eu senti um alívio por um breve segundo, e logo voltaram as dores. A partir de então, essa sensação se me foi apresentando, atenuando-me aquela amargura, até que eu tive a impressão de que alguém me retirou do trilho, e o monstro de aço e de ferro não mais me despedaçou. Ao largo do tempo, eu vinha saber que era alguém que orava por mim, e tive curiosidade de saber quem era. Eu vim trazido até ti e vi-te orando por mim. E perguntei: "Mas quem é?" E a pessoa, o espírito que me trouxe, uma religiosa, disse: "É alguém que te ama, embora não te conheça." Então, Divaldo, ele alongou-se. É uma larga história. Então, Divaldo, eu te peço que não chores. Porque se tu que és o nosso consolador, tu choras, quem nos consolará? Então, a partir daquele momento, eu procurei reagir. E lembrei-me que se eu não era bem visto por alguns,
o era por outros. Nós não podemos ser sempre amados por todas as pessoas, particularmente quando temos uma vida pública. A partir daquele momento, amadurecer psicologicamente e agradecer a Deus a bênção da mediunidade e, sobretudo, a dádiva da oração por mim e pelo meu próximo. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Entre na sintonia da Boa Nova. Muitas pessoas, até mesmo as espiritualistas, têm medo de doar seus órgãos. Algumas acreditam até que se doarem a córnea vão chegar cegos lá no mundo espiritual. O que você poderia nos falar a esse respeito? Que nós deveríamos todos oferecer os órgãos que possam ser úteis para a recuperação de pacientes que deles necessitam. Se nós devemos fazer a caridade com uma mão sem que a outra tome conhecimento, dando coisas, dando-nos, contribuímos de maneira valiosa para a felicidade de muitas vidas. Que alegria podemos proporcionar com um objeto que já não nos é útil, um órgão que a morte já fez que interrompesse a sua função, quando ele vai ser transferido para outrem, que vai poder ter uma vida mais agradável, menos penosa. Devemos todos doar os órgãos, porque isso não afeta o nosso perispírito, pelo contrário, constitui-nos uma bênção oferecer a alguém que está na penúria, no sofrimento material, um órgão que lhe vai ajudar a ter as agruras diminuídas. Será um peso positivo para nós. Quanto a essa questão de que dando, oferecendo a córnea, vai aparecer cego no mundo espiritual, é uma ingenuidade. Afinal, o espírito não vê através da córnea. O raio luminoso, quando fere o nervo óptico e se reflete através de nosso aparelho visual, é no corpo material. A visão do espírito não é através da vista. É uma visão psíquica muito ampla. Então, todos nós deveríamos oferecer os nossos órgãos que possam ser úteis a benefício do nosso próximo. Ao mesmo tempo que agradecemos o carinho do seu tempo, da sua entrevista para conosco, nós te pediríamos, ao final desse tema, que você deixasse às pessoas que nos ouvem, que tiveram um ente querido que desencarnou, morreu, e que têm dificuldade para aceitar isso. Você poderia deixar uma mensagem de consolação a estas pessoas? Diria primeiro que os seres queridos não morrem, nem os inimigos. A vida é única, como asseverava o apóstolo Paulo. As existências corporais são múltiplas, como indumentárias que usamos para determinada finalidade e depois substituímos-las. O ser querido que deixou a terra vive, evoque-o com as coisas agradáveis. Recorde este ser amado nos momentos felizes, porque o seu pensamento chegará até ele, a este coração querido, com uma mensagem de ventura e de gratidão. É natural que se sinta saudade, que se evoque até aqueles momentos terminais desagradáveis, mas seria ideal que tivesse a certeza que, vivendo, o ser querido aguarda por você, como todos aguardam por nós. E o momento chegará do grande reencontro. Se o ama, viva de forma que ele, o ser querido no além, sinta-se feliz. Procure fazer todo o bem possível em sua memória, em sua homenagem. E quando chegar o momento da libertação, que a todos nos alcançará, mais breve ou mais recuadamente, eles estarão de braços abertos esperando-nos. E bem dirão nós havermos aceitado com resignação, nós havermos recebido aquele infausto acontecimento de maneira segura. Recorde-se de Jesus, após a grande tragédia da cruz, a madrugada luminífera da ressurreição. Nossos mortos vivem, não o esqueçamos. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Para mim é uma felicidade, Cláudia. Obrigado a você. Djair, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Divaldo.